Biologia se torna a matéria mais fácil de gabaritar no Enem depois que você aprende a estudar direito biologia. O problema é que durante sua vida acadêmica, ninguém te ensinou como estudar direitinho para biologia e sempre te falaram que bastava ver aula de uma matéria e depois fazer um monte de questões dessa matéria. Mas isso não é verdade. Para ter maiores chances na prova, para garantir chegar confiante no dia da prova, você precisa fazer algo além disso. Não basta fazer isso. E esse além depende do tipo de questão que você vai fazer. E aí a gente entra num conceito que se trata do perfil das questões de cada um dos assuntos que cai no Enem. Você tem que ter em mente, e você precisa pensar sobre isso quando está estudando, que cada matéria, cada assunto, cada tópico vai ter um tipo de questão que é completamente diferente do tipo de questão de outras matérias. E dependendo do tipo de questão de cada uma dessas matérias, o seu estudo muda completamente. Você precisa fazer coisas diferentes para ficar bom e ter maiores chances naquela prova, para acertar questões daqueles assuntos. E isso é essencial nessa reta final e nesse período de revisão, porque não adianta só você fazer a revisão, você precisa fazer coisas adicionais para certos assuntos para garantir que vai acertar as questões desses assuntos na prova. Então, se você quiser saber mais sobre esses perfis de questões, tem um vídeo completo sobre isso. Hoje eu vou falar brevemente, mais focado na área de natureza, especificamente biologia. Então eu vou deixar um link na descrição para quem quiser se especializar nessa parte da metacognição aí que eu chamo de tipos de questões. E vamos lá para o vídeo de hoje, para o que importa mais. Cada questão no Enem você consegue classificar num tipo de questão. O que significa isso? Significa que as coisas que você precisa saber e fazer para acertar essas questões são diferentes de outras questões. E aí você consegue classificar as questões dependendo do que você precisa fazer para ser bom nelas. E aí você tem muito claramente para linguagens, por exemplo, uma coisa de interpretação. Para acertar questões de linguagens, você precisa saber interpretar bem. Para saber interpretar bem, durante seu ano, você precisa ficar bom em interpretação. Em física, por exemplo, tem uma questão muito clara de treino, de prática. Você precisa praticar muitas questões de alguns assuntos para ficar bom naqueles assuntos. É um perfil diferente de questão. E isso é muito claro também para matemática. Você não vai ficar bom em logaritmo sem treinar muitas questões de logaritmo. Você não vai ficar bom em equação de segundo grau sem treinar muitas questões de equação de segundo grau. Você também não vai ficar bom em eletricidade, magnetismo, em cinemática sem fazer um monte de questão disso. São assuntos que exigem que você treine muito, faça muito cálculo antes, para quando aparecer na prova, você já sabe meio que fazer. Exige muita prática desse tipo específico para ficar bom nele, o que é um pouco diferente de questões de interpretação. Se você interpreta bem, não faz tanta diferença o tanto de questão que você fez. Pessoas que são boas leitoras e leitores conseguem bem interpretação, mesmo sem ter feito 1 milhão de questões de linguagens. Mas você não fica bom nesses assuntos que eu falei de matemática e física e alguns assuntos de química sem treinar muita questão com os cálculos que você precisa fazer para a prova. Então, eu já te falei dois perfis de questões que importa menos para biologia. Você tem que interpretar algumas questões em biologia, faz parte, e você vai ter algumas questões bem específicas que exigem muito treino, principalmente na área de heredograma. Para você saber fazer aquelas contas de qual a probabilidade do filho nascer de olho azul, que envolvem o azão, azinho, 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 você precisa fazer um monte de heredograma e um monte de continha para ficar bom. É um perfil de questão dentro de biologia que é atípico em biologia, os outros assuntos não vão ter isso, mas que você fica bom neles do mesmo jeito que você fica bom em cinemática, do mesmo jeito que você fica bom em logaritmo, fazendo um monte de questão de heredograma. Mas tem mais dois perfis muito importantes de questão que significam mais para a prova de biologia. E você entender isso é a parte mais essencial do vídeo, porque é o seguinte, quando você estiver estudando um assunto que envolve muita prática, como matemática, física, algumas questões de química e esse assunto específico de biologia, você tem que fazer aula, tem que fazer questão e a coisa a mais para fazer, para ficar bom nisso, é mais questão ainda. Você tem que fazer até se tornar mecânico, o que é diferente dos próximos dois perfis de questão que são mais comuns em biologia, que exigem, além da aula e alguns exercícios, uma coisa extra a ser feita, que é diferente do que eu te falei antes. Então vamos lá, vamos destrinchar isso. Eu te falei que tem um perfil que é mais de interpretação, como em linguagens, tem um perfil que é mais de prática, que é comum em matemática, física, um pouco química, um pouco biologia. Tem um terceiro perfil que é questões que exigem que você decore algo. O que significa isso? Que você tem que fazer uma aula, tem que fazer algumas questões e depois você tem que dar um jeito de garantir
que as partes de decorar daquela matéria estão na ponta da língua, que você vai lembrar isso com certeza na prova. É um outro perfil de questão. E esse perfil é muito predominante em biologia. Tem muita questão de biologia que você não vai conseguir acertar se você não decorar uma série de coisas antes da prova. Você precisa ter isso muito claro na sua cabeça para caso caia uma questão assim, você não perca à toa. Por outro lado, se você conseguiu decorar essas coisas, a prova vai ser muito simples. Você vai ter 15 questões de biologia que não só você vai fazer muito rápido, como vai acertar quase todas. E aí alguns exemplos aqui de coisas que você precisa decorar. Você precisa decorar todas as organelas e para que elas servem. Você precisa decorar todas as relações interespecíficas, se elas são favoráveis ou desfavoráveis para os animais envolvidos, e normalmente quais são os animais ou plantas envolvidos. Você precisa decorar uma série de doenças endêmicas e parasitoses e o ciclo delas. Você ainda precisa decorar as características centrais de cada filo, as características centrais dos cordados. Você ainda vai precisar decorar as características das plantas, morfologia de caule, de raízes, a divisão das plantas, características centrais. Ou seja, biologia é a matéria que tem a maior porcentagem de questões que exigem que você decore algo. Tem esse perfil de questão lá. Você, para acertar esse tipo de questão, no seu estudo você vai ter que fazer o seguinte: aula, depois fazer questões e depois fazer muita revisão ativa e espaçada desses assuntos, para garantir que você lembre eles no dia da prova. Então é um perfil diferente de matemática e física. E você fazer apenas teoria e prática não vai ser o suficiente para você acertar no dia da prova, a não ser que você tenha a melhor memória do mundo. Isso é extremamente incomum, mesmo para quem passa em medicina. Eu tive que fazer muita revisão ativa para chegar bem pronto no dia do Enem. E ainda tem mais um perfil de questão que é muito comum na área de natureza em geral, que é uma questão conceitual de entender como as coisas funcionam e realmente aprender aquele assunto. Então, você, por exemplo, não vai acertar nenhuma questão de inércia se você realmente não entender o que é inércia, como funciona, tentar visualizar isso por conta própria, pensar a respeito. É outro perfil de questão. Você não precisa praticar muito, você não precisa decorar um monte de coisa e não é a interpretação que vai fazer diferença. É você ver aquele conceito na prova e eles vão dar aquele conceito num contexto um pouco diferente que você está acostumado e você vai ter que ser capaz de fazer a analogia, entender como aquela coisa funciona para resolver a questão. E esse tipo de questão você vai ver bastante em física. Você tem que entender o que é uma onda eletromagnética para resolver certas questões. Você tem que entender a teoria das cores para resolver certas questões. Você tem que entender o que é inércia. Também é comum em química. Você não vai conseguir resolver uma questão de pilha sem entender como funciona uma pilha. E ainda aparece em biologia, muito na área de genética, muito na área de técnicas genéticas, muito na área de dogma central da biologia, que é como você parte do DNA para chegar em uma proteína. E aí esse tipo de questão vai exigir um estudo diferente para você ficar bom. Você vai ter que fazer aula, depois vai ter que fazer questão, você vai ter uma série de dúvidas, você vai errar um monte de questão porque não entendeu direito o assunto, e você vai precisar expandir a sua teoria e diversificar as fontes que você vê aqueles assuntos, e às vezes até ficar pensando a respeito para finalmente entender. Porque não vai ser o suficiente no dia do Enem para você acertar as questões desse tipo de assunto, você ter praticado muito, você ser um bom interpretador ou até ter decorado um monte de coisa. Você tem que entender como aquilo funciona para ser capaz de avaliar no momento da prova aquela questão e aquele contexto e resolver a questão. Então, ok, tudo isso que eu falei até agora é a base para você entender o que você tem que fazer para gabaritar biologia e para ir bem nas outras áreas dentro de natureza também e até em qualquer matéria do Enem, usando esse pensamento que eu vou te falar agora. Toda vez que você for estudar algum assunto, então você vai ter lá, você vai ter as áreas do conhecimento, você vai ter as matérias, dentro das matérias você vai ter os blocos ou monstros, como a gente chama aqui no canal, e dentro dos blocos você vai ter os tópicos. Cada tópico vai ter um tipo de perfil de questão. As questões daqueles tópicos são sempre de um jeito específico. E aí, toda vez que você for estudar algum tópico, ou seja, toda vez que você pegar e ler a respeito de um tópico ou assistir uma aula e depois praticar umas questões, depois de fazer isso, você tem que se perguntar: esse tópico que eu estudei agora, ele tem qual perfil? É um perfil de decorar? Eu tenho que decorar um monte de coisinha para conseguir resolver no dia da prova?
Ou é um perfil de praticar? Eu tenho que fazer várias e várias vezes para ficar bom nele, como por exemplo em heredograma? Ou é um perfil de entender? Se eu não entender o conceito, se eu não entender o que é difusão, se eu não entender o que é osmose, se eu não entender o que é dogma central da biologia, eu vou conseguir resolver as questões? Qual perfil é desse assunto que eu acabei de estudar? E para a biologia especificamente, são esses três. De prática, que são pouquíssimos, de decorar, que são muitos, e de entender, que são muitos também. Definiu qual que é o perfil das questões do assunto que você estudou, você tem que fazer um estudo extra, diferente para cada perfil. E aí, se for um assunto que exige decorar, você precisa obrigatoriamente fazer revisão ativa e espaçada, senão você não vai lembrar no dia da prova. É obrigatório para esse perfil de questão para você acertar esse tipo de questão. Não tem como fugir disso se você quer ir muito bem em biologia. Se o perfil de questão é de praticar, como é equilíbrio de genética populacional, como é heredograma, você precisa fazer vários exercícios com aquelas continhas para também ficar mecânico aquilo no dia da prova. Não tem como fugir disso. E se for do perfil de entender, você vai precisar ir atrás de mais teoria, precisar tentar ver por um ângulo diferente, tentar ver por uma mídia diferente. Às vezes você viu um vídeo, você quer ler, às vezes você viu com um professor, você quer ver com outro professor, e às vezes até parar e pensar a respeito. Por que que funciona assim? E isso algumas pessoas fazem automaticamente de forma inconsciente. Eu tô aqui destrinchando o pensamento dessas pessoas, o que elas fazem para garantir que vão acertar aqueles assuntos no dia da prova, e tem muita gente que chegou nesse nível de otimização. Então vamos lá, vamos responder a pergunta. O que eu preciso realmente fazer para gabaritar biologia no Enem? Você tem que fazer assim, você vai estudar cada um dos assuntos com teoria e prática, ou seja, cada um dos assuntos você vai ver uma aula sobre o assunto ou ler teoria sobre o assunto e vai praticar alguns exercícios. Mas isso não é o suficiente. Depois que você fizer isso, você vai se perguntar: é de decorar, é de praticar ou é de entender? Dependendo da sua resposta, você vai fazer 3 coisas diferentes. E é assim que você vai ficar bom nesses assuntos. Se for de decorar, você vai fazer revisão ativa e espaçada. Se for de entender, você vai procurar outra forma de ver aquela matéria até que você entenda o conceito e pensar a respeito. E se for de praticar, você vai aumentar o número de questões que você vai fazer sobre aquele assunto. E aí, pensando dessa forma, vai por mim, você vai ficar muito mais confiante e muito mais preparado para o dia da prova, e biologia, em especial, vai ser um passeio, porque biologia tem muitas questões de decorar. Se você não estava fazendo revisão ativa antes, você não ia acertar essas questões. Se você não ficou praticando centenas de heredogramas, você não ia acertar heredograma. E se você não parou para pensar nos conceitos essenciais e entender como funcionam aquelas coisas, você também não vai acertar as questões mais conceituais no dia da prova. E aí você começa a entender também porque tem tanta gente que estuda e não consegue fazer as questões, porque simplesmente estudou do jeito errado. Fazer teoria e questão não é o suficiente para a maioria das questões. Tem várias outras coisas que você precisa fazer a mais para realmente ficar bom naquele assunto e realmente ter alguma chance de gabaritar alguma matéria no Enem. Então por hoje é isso, eu espero que esse vídeo ajude muito. Você pode usar exatamente essa lógica desse vídeo para as outras matérias, mas são perfis diferentes de questões. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar um vídeo só sobre tipos de questões aqui no final. E por hoje é isso, obrigado!